Bom dia, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as características gerais do reino protista ou protoctista, né? Os protoctistas ou protistas é o primeiro reino de organismos unicelulares e também pluricelulares, mas que apresenta células eucarióticas, né? Células que apresentam organelas membranosas são muito mais complexas do que o reino monera que nós vimos antes, né? De células procarióticas, né? Que elas são simples e não apresentam organelas membranosas. No caso do reino protista ou protoctista, ele é formado por algas e protozoários, né? Nós vamos ver primeiro os protozoários, tá? As algas serão vistas depois. Por quê? Devido ao fato, né, das plantas em geral, né, começando pelas briófitas até as superiores, as angiospermas, as briófitas, terem se originado evolutivamente das clorofíceas, que é um tipo de alga. Por esse motivo nós vamos na segunda unidade, né, ver primeiro algas, que faz parte do reino protista, e depois vamos ver botânica, começando pelas briófitas, ok? Bom, mas voltando ao assunto, o reino protista ou protoctista é formado por algas unicelulares e pluricelulares e por protozoários. Todos esses organismos apresentam células eucarióticas, apresentando um núcleo verdadeiro, né, com delimitação de material genético em relação aos componentes do citoplasma. No caso, essa membrana é chamada de carioteca ou membrana nuclear, né? Os protozoários, eles são organismos que depois evoluíram para formar todos os animais que nós conhecemos. Nesse caso, protos quer dizer primeiro, e zoo animal, né? Protozoário aqui, né? Características dos protozoários. Antigamente eram classificados como animais por apresentarem nutrição heterotrófica. O termo protozoa ou protozoário deriva do grego protos, primeiro, e zoo animal, era o que eu estava falando, que significa primeiro animal. A forma mais comum de reprodução é a bipartição ou cisparidade, né? A reprodução através de mitose. A célula aumenta de tamanho, né? Divide-se ao meio e forma duas células. Nesse caso, como as células se confundem com o organismo, já que eles são organismos unicelulares, tem uma reprodução, como ocorre com as bactérias, né? Não tem diferença nenhuma. A forma mais comum de reprodução é essa daí, a bipartição simples ou cisparidade. As doenças causadas por protozoários são chamadas de protozooses, né? Protozooses. Nós vamos ver algumas delas, que aliás tem algumas bem graves. Os grupos de protozoários são classificados pelo seu modo de locomoção, né? Os protozoários constituem um grupo de organismos vivos com algumas características bastante peculiares. Todos esses seres apresentam apenas uma célula, sendo, portanto, unicelulares, e não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, são organismos heterotróficos. Todos os protozoários são bastante diminutos, podem viver em água doce, salgada ou em terra úmida. Algumas espécies podem viver dentro de outros seres vivos e causar-lhes doenças. São as chamadas espécies parasitas, né, que nós vamos conhecer algumas delas. Além disso, algumas espécies vivem associação mutualísticas com outros seres vivos, como é o caso dos protozoários, que vivem no intestino de cupins, auxiliando na digestão da celulose. Esses protozoários, eles são capazes de produzir a enzima celulase,
e ela é responsável por digerir a celulose, ou seja, quebrar, né, a molécula de celulose em suas unidades formadoras, que são as glicoses. Os protozoários, como dito anteriormente, precisam alimentar-se, pois não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles normalmente alimentam-se de matéria orgânica, né, como as bactérias. E eles se alimentam também de bactérias, até mesmo de outros protozoários. Nesse caso, esses protozoários também utilizam material em decomposição para se alimentarem, que são os sapróbios, junto com bactérias, fungos. E os protozoários, eles vão, né, fazer com que o processo de decomposição ocorra. Isso é muito importante. Bom, agora nós vamos ver os 6 filos de protozoários e vamos citar eles. Vou mostrar aqui, ó, e falar um pouquinho sobre cada grupo, né, de protozoários. Vamos começar aqui pelos Sarcodinia, né, o grupo do Sarcodinia, ou Rhizopode, ou Rhizópodes, né? Eles se locomovem através de projeções celulares denominadas pseudópodes. Na verdade, aqui nós estamos vendo aqui uma ameba. Ela se movimenta através de pseudópodes, ou seja, o que significa essa palavra? Pseudo quer dizer falso e podes, pés falsos. Na verdade, ela se movimenta através de expansões citoplasmáticas e dessa forma ela consegue buscar o alimento, tá? Dentre as espécies que podemos citar, né, temos, por exemplo, a Etamoeba gengivalis. Ela não causa mal nenhum, vive na nossa boca, se alimentando de restos alimentares. Elas ocorre a digestão intracelular, elas formam vacúolos digestivos, né? Lembre-se que eles são organismos com células eucarióticas, apresentando todas as organelas de células eucarióticas, né? Elas formam vacúolo digestivo através de enzimas produzidos no retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? A Etamoeba coli, que vive no nosso sistema digestório, que não causa problema nenhum, certo? Auxilia no processo de digestão, não tem, nós temos, não tem problema nenhum. Mas também tem espécies parasitas, como por exemplo a Etamoeba histolítica, que ela causa, né, inflamação do sistema digestório, com dores abdominais e disenteria amebiana, tá? Amebiase é o nome da doença. Olha, as pessoas que gostam de comer, né, geralmente você vai adquirir essa ameba em água contaminada, ou então você vai adquirir a Etamoeba histolítica em verduras, frutos, qualquer coisa que não é cozida e que entra em contato com a Etamoeba histolítica. E também através, quem gosta de comer ovo, aquele ovo bem molinho, tá? Que você coloca para fritar, e fritar a parte de baixo, a de cima fica bem molinha. Ela também pode sobreviver. Se tiver contaminado o ovo, você pega. Então aqueles sorvetes que é feito com a clara do ovo batida e ela não vai ao fogo, né? Se tiver contaminado o ovo, também você vai pegar a Etamoeba histolítica, ok? Bom, aqui nós vamos ver agora o reino Mastigófora, né? A locomoção através de flagelos. Também essa palavra aqui vem com o nome mastix. Mastix significa chicote, né? Eles se movimentam através, né, do movimento do flagelo. Tem espécies com um flagelo, espécies com 2 flagelos, espécies com a grande quantidade de flagelos, né? A variedade de flagelo varia de espécie para espécie. Esse grupo aqui traz alguns organismos que são parasitas e que causam doenças graves ao ser humano, né? Nós vamos citar, por exemplo,
O Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, né? Esse Trypanosoma vai para o coração, causando aí um aumento grande do coração, em alguns casos, prejudicando a circulação sanguínea. E ele foi descoberto no início do século por Carlos Chagas, né, um brasileiro. Depois eu vou postar um vídeo falando sobre a vida dele, é muito interessante, tá? Ele foi quem fez todo o processo, descobriu o parasita, aliás, recebeu esse nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao seu descobridor, né? E doenças de Chagas, doença de Chagas também ela vai precisar aí do PCV, que nesse caso vai ser o transmissor, o vetor que vai transmitir a doença, né? À medida que ele vai sugar o sangue, né? O nome do PCV é chamado de barbeiro. Por que recebe esse nome? Porque geralmente as pessoas estão cobertas e ele vai andando por cima do lençol e vai para o rosto das pessoas. E lá ele vai perfurar para sugar o sangue, e ao mesmo tempo que ele perfura, ele defeca. Se ele estiver contaminado, vai passar Trypanosoma cruzi para dentro do nosso organismo, e aí ele vai manifestar a doença, que é a chamada doença de Chagas, tá? Também é nesse grupo, né, de mastigófora ou flagelados que vai apresentar a leishmaniose, né? Leishmania brasiliense, que causa uma ferida na pele, né, com inflamações graves da pele. Depois eu não sei se eu tenho umas fotos aqui, vou mostrar umas fotos depois para vocês. A leishmaniose. E também outro, né, que é parasita, né, do ser humano, que é o Trichomonas vaginalis, que causa infecção, né, da vagina com inflamação e corrimento, tá? Além desses daí, que são parasitas, também tem organismos que vivem no tubo digestório de baratas, cupins em forma mutualística, auxiliando no processo de digestão da celulose, né, que eles são os triconinfa, né, do grupo dos triconinfa, ok? Muito bem. O grupo dos ciliados, ou ciliófora. Olha, aqui nós temos um exemplo de paramécio. Esse daqui, ele é de vida livre. Ele apresenta essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui que eu estou mostrando aqui com a seta aqui, que é o vacúolo contrátil. E quem apresenta esse vacúolo contrátil aqui são paramécios que vivem em água doce, tá? Por quê? Porque água doce é um meio totalmente hipotônico, em que a água entra continuamente no organismo do paramécio, né, por osmose, porque há concentrações maiores dentro do paramécio do que fora dele. E ele, para não ocorrer a lise de suas células, ou seja, o rompimento da membrana plasmática e ele morrer, ele apresentou essa novidade evolutiva, esse vacúolo, em que ele direciona a água para dentro dele, ele vai enchendo. Quando ele fica cheio, túrgido, ele expele essa água para fora, né? Ele consegue contrair esse vacúolo e expulsar essa água de dentro do organismo para o meio externo, e o processo recomeça, tá? Dessa forma, ele não morre. E os paramécios de água salgada, será que eles têm também essa estrutura? Não, eles não apresentam essa estrutura. Eles apresentam um vacúolo, mas nesse caso ele não
não é funcional. A água salgada tem quase a mesma concentração de sais que o interior, dissoluto, desculpa, que o interior da célula do paramécio. Dessa forma, a osmose não vai ser importante, né? No caso, não vai entrar água suficiente para romper sua membrana plasmática e ele não vai precisar dessa estrutura para poder sobreviver, tá? Com relação a essa imagem aqui, nós temos uma imagem que essa daqui foi feita, né, pelo homem, foi uma reprodução artística, e essa daqui é uma foto tirada pelo microscópio eletrônico e colorida artificialmente, tá? Nesse caso, esses organismos, né, os protozoários, eles variam de 10 a 50 nanômetros, desculpa, chegando até 1 milímetro, dependendo do caso, dependendo da espécie. Ok? Bom, com relação às doenças causadas por protozoários, né, nós temos aí as protozooses. Citar alguma delas: a amebiase, né, nós já falamos sobre ela. Trypanosomiase, ou mal de Chagas, a doença de Chagas. Úlcera de Barrow ou leishmaniose tegumentar, da pele, que causa uma ferida bem grande. A giardiase, causada pela giardia lambda. Tricomoniase e a malária, tá? Começando aqui pelo mal de Chagas. Formas de contágio: transfusão de sangue, congênita, ou seja, de mãe para a criança em desenvolvimento durante a gravidez, durante a amamentação, e transmissão por insetos hematófagos, né, que é a principal delas, que aliás, no nosso Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, era comum, né, os guardas da SUCAM, na época, irem nos sítios para poder, né, aplicar veneno nas casas para matar, né, os barbeiros, que é um inseto hematófago, né, o vetor que transmitia a doença de Chagas para os seres humanos, né, como eu falei antes. Com as casas, né, elas foram melhorando e foi trocando por casas de tijolo e rebocadas, fazendo com que não tivesse frechas na parede e que esses animais ficassem escondidos durante o dia. Foi diminuindo a quantidade de casos causados aí por esses insetos. No caso, diminuir a quantidade de pessoas com doença de Chagas. Agora, ainda podemos ter casos, ainda tem caso de doença de Chagas? Tem sim. Há uns 2 anos atrás teve um surto aqui em Pernambuco. 9 pessoas desenvolveram doença de Chagas ao mesmo tempo, e as pessoas ficaram sem saber por que isso tinha acontecido, né? Elas não sabiam onde tinham pegado, eles viviam em casas de alvenaria rebocadas, não foi encontrado nenhum inseto, nenhum barbeiro nas suas casas, não tinha contato com nenhuma pessoa que tivesse doença de Chagas, e elas começaram a apresentar essa doença. Aí foram, né, investigar para saber de onde tinha ocorrido o contágio, e chegaram à conclusão que tinham pego a doença de Chagas tomando aí um caldo de cana que foi de no caso o pessoal tinha cortado a cana com palha e tudo, né? E dentro dessa palha, dessa cana, tinha o barbeiro infectado, né? E ele morreu esmagado durante o transporte.
O vendedor de caldo de cana pegou essa cana, raspou, mas não foi suficiente para tirar, né, esse agente etiológico, o Trypanosoma cruzi. E como o caldo ele não vai ao fogo, ele não é fervido, né, a cana ela é espremida, né? Moída é um termo que eu não usaria. Para tirar o caldo dela, esse caldo ficou infectado com Trypanosoma cruzi, esse bichinho aqui, unicelular. E as pessoas que tomaram esse caldo terminaram se infectando, tá? O vetor são esses daqui, né? Conhecido como barbeiro. Existem 4 espécies aqui no nosso país. Eles são muito parecidos entre si, tá? Olha, não significa que você vai pegar a doença se você vê um bichinho desse aqui sugando seu sangue. Por quê? Porque ele é o vetor. Ele não desenvolve a doença. Ele só vai passar a doença para o ser humano se ele estiver infectado. Na natureza, se ele sugar o sangue de um animal que tem a doença de Chagas e depois sugar o sangue da pessoa, ele vai transmitir a doença. Se sugar o sangue de uma pessoa contaminada e depois de uma pessoa sadia, ele transmite o Trypanosoma cruzi, esse bichinho aqui, esse protozoário unicelular, para aquela pessoa sadia, tá? Agora, se ele não estiver infectado, ele só vai sugar o sangue e vai embora e você não vai ter problemas nenhum, certo? Áreas de ocorrência da doença de Chagas no Brasil. Olha, praticamente toda essa região aqui, né, do nosso país apresentou doença de Chagas, né? Ainda tem casos de doença de Chagas. E também essas outras partes aqui nos outros países, mas vamos focar só no nosso país, né? Então ainda é algo, né, de se preocupar, principalmente quem vive no interior, em casas, né, que apresentam essa estrutura aqui. Ela é feita de madeira com barro, e essas frechas aqui é o local onde o barbeiro ele se esconde durante o dia para sair à noite para poder sugar o sangue das pessoas. Esse animal ele tem hábito noturno, tá? Ele passa o dia escondido, dormindo, veja só, né? O ciclo de vida. Olha, o animal silvestre é a reserva natural do Trypanosoma cruzi. Os animais silvestres não tem como você ter controle sobre eles. Eles vivem na natureza. Você não sabe quem é que está, né, sadio nem doente. Então o barbeiro vai lá, suga o sangue desse animal e fica infectado. Quando o barbeiro sugar o sangue do homem, ele vai transmitir através de suas fezes. O hospedeiro, que é a reserva biológica, é o animal silvestre. O barbeiro, ele transmite a doença, mas não desenvolve, né? Ele é o vetor. E o homem, ele é o hospedeiro, né? Digamos que seja o definitivo, mas o homem, ele também vai, como animal, guardar, né, esse Trypanosoma no seu organismo, vai desenvolver a doença, e toda vez que um barbeiro sugar seu sangue e sugar o sangue de outra pessoa, ele transmite essa doença, tá? O animal silvestre vive em ambientes longe do homem, então você não vai pegar direto do animal. O barbeiro, como ele voa, ele consegue abranger uma área bastante grande. Agora o homem, quando ele está infectado em uma determinada comunidade, ele facilita o contágio das outras pessoas, já que todos os barbeiros que tiverem nesse mesmo ambiente que esse homem, que seja homem ou mulher, tanto faz, estiver infectado, todos irão se infectar quando sugar o sangue dele. E aí vai ter um surto de casos nessa região. Bom, as formas do Trypanosoma. Tripomastigota, né, o Trypanosoma livre na corrente sanguínea. Epimastigota crítica,
né, livre na corrente sanguínea também, e a mastigota, que é a leishmania parasitária, aderida aos tecidos e fazem a reprodução, que é a reprodução assexuada através de bipartição simples ou cissiparidade. Na verdade, a reprodução através de mitose. Ela aumenta a célula, divide a célula em duas novas e cada nova célula é um organismo novo também, tá? Transmissão: barbeiro pica o animal silvestre, que é hospedeiro do Trypanosoma cruzi. Dentro do barbeiro, o Trypanosoma cruzi passa pelas suas três formas, né, de Trypanosoma, Critida e Leishmania. A forma Trypanosoma é eliminada juntamente com suas fezes. Normalmente é que o barbeiro pica, né, a pessoa, ele também defeca. A pessoa coça o local da picada, se auto-infectando. Haver daí um ciclo dentro do seu organismo. Nesse caso, como a pessoa está dormindo e não sabe nem o que é que está fazendo, né? Tem esse detalhe aí também. A fase aguda: febre, hepatomegalia, o fígado aumenta muito de tamanho, miocardia aguda, né, problemas no funcionamento do coração, e meningoencefalite, né, inflamação do cérebro. Desculpa aí, aqui voltando. Aqui. A fase crônica: cardiomegalia, o coração ele aumenta muito de tamanho, tá? Por quê? Porque suas células estão sendo atacadas e ele tem dificuldade de bombear o sangue. Megaesôfago e megacólon, né? Todas essas estruturas aí, o esôfago aumenta muito de tamanho e o cólon, que é o intestino grosso, também aumenta muito de tamanho. Leishmaniose tegumentar, ou úlcera de Bauru, tá? O agente etiológico é o protozoário flagelado chamado Leishmania brasiliensis, né? O vetor é o mosquito do gênero Lutsomia, popularmente conhecido como birigui, é um mosquito bem pequenininho, né? Também conhecido como corcundinha, porque ele tem, né, uma forma de... as costas dele fica corcunda, com a curva assim. Ou mosquito palha. Todos esses daí representam o mesmo mosquito, né, que esse daqui, o do gênero Luteosomia. Olha ele aqui, essa curvinha aqui, por isso que ele é chamado de corcundinha, tá? Esse daqui é o protozoário, né, o Leishmania brasiliensis. Esse daqui que causa a úlcera de Bauru, é a ferida. As formas: a mastigotas, Leishmania, né, que é a flagelada, não tem flagelo, e promastigota, Leptomonas, que é a que tem flagelo, né, que é a flagelada, a forma flagelada. E o ciclo de vida é o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui, né, os indivíduos que podem apresentar a doença, né, ratos, cachorros e o próprio homem. Nesse caso aqui, qualquer um deles apresentando a doença, quando o mosquito ele sugar o sangue dessas pessoas, né, o mosquito fêmea sugar o sangue dessas pessoas para maturar seus óvulos, ela vai se infectar com a Leishmania brasiliensis, né, que é o protozoário. E quando esse mosquito, né, for sugar o sangue de uma pessoa sadia, ele vai transmitir a doença, tá? Os sintomas: aparecimento dos sintomas varia de algumas semanas até meses. Isso varia de acordo com o sistema imunológico e o organismo de cada pessoa. É isso. Feridas na pele, feridas na região nasal, interna e externamente, e também na faringe. Olha, as imagens elas não são muito bonitas, mas é melhor ver para poder se informar do que se trata, né? E poder, digamos assim, ter mais cuidado do que simplesmente
Ah, mas eu não quero ver que é feio. E olha, isso pode acontecer com qualquer um. Basta um descuido, então até sem ter descuido mesmo, às vezes acontece. Veja só. Daí são alguns exemplos de leishmania brasiliense, de pessoas que foram infectadas, né? Agora vamos falar um pouco sobre a malária. As formas de contágio: transfusão de sangue congênita, transmissão através do mosquito do gênero Anopheles. Tá? Vetores: agente e vetor. Tá aqui. Espécie de mosquito do gênero Anopheles. Tá? O mesmo mecanismo. As fêmeas precisam de sangue para poder maturar seus ovos. E à medida que ocorre quando ela vai sugar o sangue, ela vai e também vai sugar aí o protozoário. Agente etiológico: protozoário do gênero Plasmodium. Ok? Características: organismos unicelulares ou multicelulares, pluricelulares, eucarióticos com digestão intracelular. Vamos lá. Não acredito que bugou esse negócio aqui. Bom, pessoal, olha, aquele slide ele apresentou um problema, tá? E por esse motivo foi necessário fechá-lo e abrir esse outro aqui. Bom, mas continuando. A malária: estima-se que, descontadas as guerras e as mortes acidentais, essa doença foi responsável por metade dos óbitos da história da humanidade, desde a Idade da Pedra, ou seja, 600 mil anos atrás. Quais são as regiões do mundo em que ocorre a malária? Olha, basicamente a distribuição é na região, né, intertropical. Por quê? Devido ao vetor. É nessa região em que os mosquitos eles se desenvolvem melhor, tá? E por esse motivo há uma incidência maior da malária. O agente etiológico é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malariae, né? E o Plasmodium vivax, do filo apicomplexa. A mais comum forma de malária é provocada pelo Plasmodium vivax, né? E é esta que mais ocorre no Brasil. Esta doença tem como agente transmissor o mosquito Anopheles, denominado vulgarmente de mosquito prego, devido à forma que ele fica em pé. A transmissão da malária ocorre através da saliva do mosquito, como ocorre a transmissão de outros tipos de doenças através do mosquito. Ele vai, coloca a saliva, na saliva vai ter substâncias para não deixar que o sangue coagule, substâncias anticoagulantes, para depois ele sugar o sangue. É nesse momento que ele vai colocar aqui, quando ele vai colocar a saliva para não deixar esse sangue coagular, que ele transmite a doença. A partir daí, a doença já está instalada, não tem muito o que fazer. Ciclo de vida aí do Plasmodium. Bom, vou colocar aqui para não atrapalhar. O parasita ataca o fígado e dentro de 3 dias, no caso, essa é a terça, tem a quarta também, provoca a destruição dos eritrócitos. Aí vai haver uma grande concentração, desse
plasmódio na circulação sanguínea, o que vai acarretar febre alta, tá? Como ele é liberado a cada 3 dias, é a cada 3 dias que tem esse surto de febre. Por esse motivo é chamada de Terçã, tá? Bom, o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. Nesse caso aqui, o ciclo, né, de vida começa aqui. Temos aqui os gametócitos. Os gametócitos vão se encontrar, né, vai ocorrer a fecundação, tem a fertilização e vai formar o zigoto, que passa por meiose, forma os oocistos, que vai o mosquito, quando sugar o sangue, ser infectado e volta novamente para o organismo do ser humano quando o mosquito suga o seu sangue, tá? Olha aqui a destruição das células provocada pela malária. Bom, mortes por malária, né? Olha, as medidas profiláticas é eliminar criadores do mosquito, proteger portas e janelas com telas, mesmo protegendo as telas e janelas, proteger as camas com mosquiteiros, ou seja, com cortinados, e usar inseticidas para matar os mosquitos que porventura estejam por ali. Aqui os dados de mortes por malária só tem até fechar aqui. Só tem até 2009, tá? Mas depois eu pesquiso aí dados mais recentes e coloco, tendo aí no Brasil 800 mortes provocadas principalmente no ano de 2004 e tendo uma redução, né, chegando aí a 700 mortes em 2009. Bom, a doença de Chagas nós já falamos, então vamos passar. Daqui são as regiões endêmicas de doenças de Chagas, com ocorrência de Trypanosoma cruzi. Dentre os países, observe que onde ocorrem mais casos, né, principalmente nas Américas, né, e no Brasil, né, também com mais de 1000 casos. Aqui nós temos o barbeiro, eu já mostrei para vocês, tá? No outro slide, o ciclo também nós já vimos. Isso daqui é o coração chagástico, né? Quando ele aumenta muito de tamanho, é a cardiomegalia. Olha, esse daqui é um coração de tamanho normal, veja só. Esse daqui é um coração, né, de uma pessoa que tinha a doença de Chagas. A leishmaniose é causada aqui, né, por esse protozoário do Philozygomastigóphora, e ele apresenta esse formato aqui, né? Olha o mosquito palha aqui, ó. Claro que é uma representação artística, não é normal. Aqui é as regiões endêmicas do mundo, onde ocorre, né, a leishmaniose, praticamente, né, nessa região aqui intertropical, devido ao fato, né, do mosquito se desenvolver melhor nessas regiões, tá? Olha aqui como é que fica um animal que tem a leishmaniose, certo? Aqui nós já vimos. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu. Até a próxima.